Pronto, já está gravando. Boa noite, amigos. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez na função de facilitadora, né? Esperamos que possamos realmente desempenhar uma boa tarefa, uma boa condução naquilo que for possível. Estamos sempre abertos ao diálogo, aos casos pessoais, para tirar dúvidas, para confabular um pouco, mas principalmente para tornar esse estudo um tanto mais agradável e que ele faça parte do nosso dia a dia, trazendo ensinamentos que possam ser praticados. Creio que seja essa a nossa grande proposta, né? De vivenciar a doutrina no nosso dia a dia. E que alegria estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, né, sou a Grace, sei que a grande maioria sim, mas alguns posso ser considerada um rostinho um tanto novo por aqui. Então, antes eu preciso esclarecer uma coisa, tá? Para quem não sabe, eu sou deficiente visual, tenho sim 1% de visão apenas em ambos os olhos. Então, por isso, mas que não traz nenhum tipo de limitação, de dificuldade, conseguimos contornar facilmente, mas que por isso vamos precisar recorrer um pouco mais à boa vontade de todos aqui, tá? Seja o Rafa, seja a Ana, ao Daniel, quando estiver também conosco, e mesmo a vocês, certo? Então, frisando mais uma vez, não é impedimento, não é obstáculo, é apenas um desafio gostoso a ser superado em conjunto. Então, conto com vocês. E nessa noite aqui reunidos, gostaria de convidar a Ana, em primeiro lugar, que ficou de fazer, de trazer uma mensagem para nós. Por favor, amiga. Graça, deu um bugzinho aqui no som, ela tá entrando no perfil dela, tá? Tudo bem. No meu perfil não, né? No perfil da Silva. Silvia tá triplicada aqui, né? É a mulher do tem o homem fragmentado, né? A Silvia é fragmentada em várias, né? Bora lá, vamos começar aqui. Tá tendo um moídozinho aqui com o notebook, mas nada que não vai ser resolvido. É bom, Graça, né? A gente vê qual é o moído desse antes de você comprar o seu até. O livro é do livro a mensagem é do livro Seara dos Médios. A mensagem é a 60 e a mensagem se chama Problema Contigo. Fugindo à mediunidade, muita gente acaba alegando: não suporto o labirinto de opiniões. A divergência está em toda parte. É muita exigência. Tentei, mas não pude. Não sou cobaia. Aguente quem quiser. Não quero complicações. É luta demais. E acrescenta: Deus não castiga. E não é por eu deixar a mediunidade que o mundo se tornará pior. Sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas por intermédio de suas leis. Ele é a sabedoria infinita e determina, pela cultura, o erguimento da escola em socorro aos analfabetos, mas não arranca as trevas do espírito quantos se acomodam nas furnas da ignorância. Ele é a bondade infinita e sugere, pela ciência, a formação do remédio que alivia os doentes, mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Ele é o amor infinito e patrocina, pela solidariedade, a construção do manicômio em que se abrigam os alienados mentais, mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Ele é a compaixão infinita e estabelece, pelo trabalho, os meios necessários à solução de todos os dissabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem, mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. É assim que ele, na terra de hoje, promove, pela doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques com êxito à sagrada missão da mediunidade em teu próprio favor. Mas, se desertas da obrigação,
o resultado de semelhante atitude é problema contigo. Algum comentário? Na verdade, eu escolhi essa mensagem, não é nem tanto, porque nosso foco agora é o céu e o inferno, né? Não é, a gente já passou pelo livro dos médios. Mas é porque Emmanuel traz essas reflexões sobre os atributos de Deus, né? Como justiça, bondade, misericórdia, também atuando através da ciência, mas que a gente não se esqueça, né? Que a gente também é senhor de nós mesmos, nosso próprio destino. Então, a gente não há de se queixar da divindade por escolhas que a gente fez, né? Pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Lembrando que Deus não castiga, né? Verdade. Bom, amigos, agora vamos à nossa prece para, enfim, iniciarmos o estudo, certo? Então, hoje farei, mas nas próximas vezes aviso que farei sorteio. Brincadeira, nunca vão ser sorteados não, tá? Vai ser de coração, ou não. Bom, vamos aquietar nosso coração, acalmar nossa mente, pensar em tudo de bom que nos acontece. De certo, nosso dia não foi fácil, tivemos muitos desafios, mas, sobretudo, muita superação, vitórias, pequeninas, mas que somadas se tornam grandiosas. Por tudo isso, somos muito gratos à espiritualidade, ao Pai, que a tudo assiste, a tudo providencia e nos revigora a cada instante. Esperamos em Deus que todo o aprendizado aqui construído em grupo possa nos agregar, que possamos ser instrumentos da espiritualidade que nos use em boa cota. Que a divindade tenha em cada um de nós chamas prontas a serem acesas para iluminar caminhos, para consolar corações, para praticar aquilo que de mais bonito aprendemos. Que o Mestre nos ajude, que os amigos espirituais estejam conosco em mais um momento de aprendizado e que possamos valer a pena cada segundo que estamos juntos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Bom, amigos, então vamos lá, né? Iniciando um capítulo que a princípio parece ser denso, pelo título Inferno, principalmente quando finalizamos o capítulo sobre o céu. Parece um 360 imenso, mas nem tanto, né? Para quem se debruçou sobre a leitura nesse primeiro momento, vai perceber que algumas coisas não são tão distintas assim. É apenas uma outra forma de olhar. E Kardec, mais uma vez, pelo seu raciocínio coerente, pelo seu conhecimento profundo, ele traz uma grande desconstrução em relação a todos aqueles conhecimentos que foram perpetuados ao longo das civilizações, das inúmeras gerações. Mas hoje, em especial, eu gostaria de não adentrar profundamente no capítulo. Claro, vamos tratar ali pelos arredores, vamos trazer uma base. Mas, tendo em vista algumas conversas no nosso grupo de WhatsApp, realmente me senti convidada a fazer o seguinte. Conversávamos que no estudo do Livro dos Espíritos, né, esse grupo já vem de longa data, trazíamos sempre aspectos da vida do codificador, de como tinha ocorrido aquela série de eventos, de obras que vieram à tona, de discussões, de dificuldades ali enfrentadas não só por ele, mas por aquele grupo em torno. E algumas pessoas trouxeram no grupo que gostariam, né, também de conhecer um pouco mais, adentrar um pouco mais na intimidade do codificador, com base no pouco que conhecemos, porque o Rivaio era muito discreto, né? O Kardec, muito discreto. Mas temos sim algumas coisas na literatura. Então, especialmente hoje, gostaria de trazer para vocês algumas histórias que estavam acontecendo ali em torno daquele momento que o
o céu e o inferno viria à tona, ele seria publicado. Então, vamos nos imaginar ali retrocedendo para o ano de 1865. Kardec, Rivaio, ele trabalhava muito, um educador francês muito conhecido em Paris, enquanto Rivaio, né? Várias obras publicadas no campo da educação, da matemática, principalmente. No entanto, enquanto Allan Kardec, o pseudônimo escolhido, ele vinha começando a ser conhecido desde a publicação de O Livro dos Espíritos, né, em 1857. Desde então, a vida desse homem, desse ser missionário, teve uma grande reviravolta. Enxurradas de cartas, comunicações mil que chegavam até seu apartamento, reuniões entre amigos, cada vez mais pessoas querendo conhecê-lo, trabalho se avolumando, e ele se entregou de tal forma a essa tarefa que, lógico, que sua saúde também, pouco a pouco, foi sendo minada. E isso foi sendo motivo, inclusive, de preocupação e de atenção da espiritualidade que a tudo assistia e presidia. No entanto, algo também acontecia ali em torno naquele dado período ali, 1864, 1865. Estranhamente, vários espíritas desencarnavam. E eram espíritas que eram atuantes no movimento, pessoas de uma inteligência que se destacava, de uma moral também que causava realmente admiração, e vários desencarnando. O que estaria acontecendo? Talvez alguns pensassem, castigo de Deus, outros, isso é o que dá a mexer com coisa do diabo, e outros, será que esse espiritismo atrai mesmo essas coisas? Enfim, intrigado com tudo isso, Kardec resolve questionar a espiritualidade. O que acontecia? Por que tantos espíritas que poderiam atuar ativamente e com grande ganho na divulgação da doutrina, naquele nascedouro, simplesmente ou não estavam partindo, estavam regressando à espiritualidade, quando eles se mostravam aparentemente mais necessários ali, né, no campo da luta? E quem traz a resposta ao Kardec, na reunião da Sociedade Parisiense, é justamente o espírito São Luís, né? O espírito que era o grande responsável, o diretor espiritual daquele grupo, né? Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E São Luís traz uma resposta interessante, até alentadora e, sobretudo, traz muita esperança. Ele diz a Kardec para não se preocupar. Acontece que aqueles espíritos, aqueles seres, eles haviam, depois de abertos os primeiros sulcos no terreno, o sulco, a cavidade, né, onde as sementes eram depositadas, eles haviam cumprido a sua tarefa, regressavam naquele momento à pátria espiritual para recompor as forças, para se manter naquele fluido, naquela atmosfera bendita, para logo em seguida abraçar outras tarefas ainda aliadas àquela. E mais, São Luís ainda complementa dizendo que outros espíritos ainda mais perfeitos em caridade e esperança estariam retornando, estariam reencarnando para auxiliar na tarefa. Mensagem bonita, né? Conforta e apazigua um tanto mais. E lógico que Kardec publicou, né? Tudo que eu contar aqui para vocês, tá? Embora eu seja conhecida como aquela que gosta de contar histórias e causas, e gosto mesmo, mas vocês sabem que existe uma fundamentação, não trarei nada da minha cabeça, tá? Deixarei todas as referências no grupo, lá no Instagram, deixo tudo para vocês direitinho. Para quem quiser ler as mensagens na íntegra, é sempre tão mais gostoso e acrescenta muito mais. Bom, após essas mensagens, esses esclarecimentos,
Devo dizer que um espírito também deve ser mencionado aqui. E peço que vocês prestem atenção a esse, porque ele voltará a ser tema de nossas discussões, né, ao longo do estudo. Ele vai contar mais lá à frente entre os espíritos felizes, tá? Nas comunicações da segunda parte do livro Céu e Inferno. É o Dr. Demer. Pois bem, Kardec não conheceu esse médico, ele era homeopata, não conheceu pessoalmente. E isso o próprio Kardec narra, né? Ele morava na França, mas não em Paris. Era um senhor, já idoso, seus 72 anos, um médico homeopata, mas, nas palavras de Kardec, um espírito de escola, porque ele era aquele que atendia tanto aos ricos, aos mais abastados, quanto aos mais carentes da mesma forma. Se ele necessitasse escolher entre atender uma pessoa mais carente, desprovida de recursos, e um que tivesse recursos, ele ficaria com o mais carente, porque partia do pressuposto que quem poderia pagá-lo poderia contratar qualquer outro especialista, qualquer outro médico. Então, ele precisaria socorrer os mais carentes. E não raro, ele não só não cobrava a consulta, né, que tinha um valor da consulta, mas ao perceber as condições dos enfermos, ele não cobrava a consulta, a depender da situação financeira, ele doava a medicação, os custos ficavam para ele e fazia muito mais. Ao perceber que, na verdade, a boa parte da responsabilidade daquela enfermidade recaía sobre a carência material, principalmente de alimentos daquela família, ele provia também isso. Então, era um ser que realmente, apesar da idade, ele contava 72 anos quando desencarnou. E não tinha dia, não tinha hora, mesmo durante a madrugada, ele não se furtava a atender aonde quer que fosse, a quem quer que fosse. E então ele desencarna, né? Subitamente ele desencarna. Mas antes disso, devo dizer aqui que Kardec não conheceu, como já disse pessoalmente, o Dr. Demer. No entanto, ele trocava correspondências. Então, ele tinha todas essas informações, né, desse médico, a partir dessa troca de correspondência com ele, e também a partir das boas referências dos amigos que chegavam até Kardec contando sobre o quanto esse ser bondoso realmente auxiliava a muitos. E como é bom ter amigos assim, né, que falam bem da gente, que noticiam nossas boas qualidades, que nos enxergam em algum momento até melhores do que o que nós parecemos, não é, amigos? Tenho dessas, viu? Tenho desses, aliás. Esse grupo é fruto disso, é fruto desse tipo de reencontro, e sou muito grata. E essa gratidão também pulsava no coração do codificador. Ele se sentia imensamente grato por todo esse acolhimento, por toda essa bondade que ele via, que essas notícias chegavam até ele, e também porque esse médico, ele afirmava categoricamente que se sentia muito unido ao codificador. Disse que, embora não tivessem laços familiares, mas ele tinha certeza que laços outros do passado existiam entre eles. E mais, que em algum momento ele ainda auxiliaria Kardec. Bom, esse médico tão bondoso é um desses espíritos, desses seres de escola que realmente desencarnam nesse momento. Ele desencarna em 26 de janeiro. Kardec soube da notícia desse desencarne exatamente no dia 30 de janeiro de 1865. E nesse mesmo dia, ocorreu uma reunião na Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas. E, para surpresa ou não, esse espírito se comunica.
Pois é, alguns dizem, não, acabou de desencarnar, faz pouco tempo, o espírito não está em condição de trazer mensagens. Depende, né? Já estudamos no livro dos médios que isso é extremamente relativo. Vai depender muito da evolução daquele ser, né? Do período de perturbação pós-desencarne. Pois bem, esse espírito, ele traz uma comunicação, ele se declara muito feliz e traz mais. Ele diz que se reconhecia jubiloso, que estava renovado nas forças e na aparência. Veja bem, desencarnou em 26, no dia 30, ele já se sentia em pleno gozo das suas faculdades, da sua força física, né? Ele já se sentia fisicamente também, ou pelo menos físico, não é bem a palavra, né? Mas vamos dizer assim, o aspecto dele, ele traz que já não existiam mais rugas em sua face, em seu corpo, ele agora estava jovem novamente e com muita energia. E ele faz um alerta para Kardec. Ele diz que estava ali porque finalmente iria cumprir a sua promessa. Ele iria auxiliar Kardec. E aí agora eu pergunto a vocês, algum chute aí? Como ele iria auxiliar Kardec? Vamos lá. Comentários ou microfone? Pode chutar, tranquilo. Ninguém? Boa noite, pessoal. A gente acha aqui que é contando do relato dele, né, da desencarnação, para apoio no livro do Céu e Inferno, na segunda parte. Bom caminho. Mais algum chute? Tem algo mais. Nada? Bom, A Ellen conforme está a dizendo Mariana aqui que pode ser um mentor, um espírito familiar, né? No caso. também. Nossa, vocês são os bons de chute, viu? Realmente vocês são bons. Mas tem mais. Estou gostando. Tem mais. Se for esse caso desse espírito, é um espírito que ele praticamente desencarna e já dá uma comunicação para Kardec. Ele é bem interessante o caso dele, porque a gente vai ler a história dele, né? Então a gente também não vai falar tudo, né? Para não queimar o conteúdo. Mas é bem interessante o caso dele, porque assim, o corpo dele está sendo velado e praticamente assim, numa sala bem vizinha, né? É como se ele tivesse, ou eles estivessem reunidos num quarto, por exemplo, e o corpo estivesse sendo velado na sala. E é muito interessante porque a gente, é como a Graça disse, né? Ele se sente jubiloso e ele não sente essas perturbações espirituais, né? Que geralmente a gente tem ao desencarnar. É algo assim, bem interessante o caso desse espírito. Mas eu não lembro o nome dele, sendo bem honesto, eu sou bem ruim de decorar o nome das pessoas. É, né? Nome a gente sabe, amiga. Tranquilo. Bom, o doutor Demet, ele traz um alerta para Kardec. Kardec precisará se resguardar por conta da sua saúde. Isso é sério. Então, o que que acontece? O ritmo de trabalho de Kardec era intenso, né? Como já trouxemos para vocês. Inclusive, para vocês terem só uma noção, muitos já devem conhecer esse caso, é um caso breve, mas tem aqui no livro, né? Viagem Espírita, de 1862, é narrado, que nos seus praticamente 15 anos de trabalho, que foi o tempo, né, que Kardec se dedicou a toda a pesquisa, ao lançamento dos livros, enfim, aí ele apenas tirou férias uma única vez, não mais do que isso, em 15 anos. Férias uma única vez. E como ele não se furtava ao trabalho, ele faz uma viagem ali, né, na região da Suíça, entre algumas cidades ali próximas, e para aproveitar a viagem, ele aproveita para estudar um caso curioso de um jovem
que ele conseguia encontrar, localizar fontes de água e ainda conseguia ter visões ou fazer previsões a partir de olhar no fundo de um copo de água. Então, ele ainda estuda esse caso, né, nessas suas supostas férias. Somando-se a isso, temos aquelas inúmeras correspondências, né, com em torno de mais de 1000 casos espíritas, né, ou grupos espíritas naquela época. Então, o volume de cartas a serem respondidas, a serem analisadas, comunicações que chegavam, ainda tinha as reuniões, né, de estudo. Então, fora o próprio trabalho, né, para remuneração, que ele precisava, afinal de contas, se manter durante muito tempo, não, ele precisou trabalhar durante várias horas ao dia para ter o recurso financeiro, né, para se manter ali o casal. Só que ele estava chegando ao limite das suas forças. E como a espiritualidade sabia que os planos não estavam todos concluídos, ainda teríamos aí 2 obras a serem lançadas pela frente, né, da codificação, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o doutor Nemer avisa que se o Kardec não se recolher, não fizer repouso e não tomar algumas outras medidas, como, por exemplo, diminuir a queima do carvão, naquela época dentro do apartamento, né, que era usado para se aquecer, isso poderia levar ao desencarne prematuro. Então, as forças dele já estavam, sim, reduzindo, ele vinha recebendo avisos sobre isso, era sabido, né, que a encarnação dele não se demoraria tanto dali para frente, mas ainda existia trabalho a ser cumprido, e a espiritualidade estava atuando diretamente, tomando as providências para que toda aquela fase, aquela etapa fosse cumprida. Então, ele aconselha o Kardec a uma série de medidas, isso consta, né, na Revista Espírita, para o recolhimento. E realmente, no dia seguinte a essa comunicação, Kardec cai seriamente enfermo. Então, ele por pouco não desencarna, e durante essa enfermidade, que assim como o Espírito falou, seria uma crise breve, embora fosse dolorosa e fadigante, mas seria passageira, que ele se recolhesse um pouco. Caso contrário, ele poderia regressar à pátria espiritual na condição de alguém que antecipou a sua partida, ou como alguns queiram, como um suicida, né, inconsciente, ou não tão inconsciente assim, afinal de contas ele estava recebendo o aviso, né, sobre isso. E qual era a obra que viria à tona poucos meses depois? O Céu e o Inferno. Então, a espiritualidade realmente estava de olho, estava cuidando. E mais uma vez, ele também recebe o aviso de que, tão logo ele retornasse à pátria espiritual, era previsto que em pouco tempo ele regressasse, ele reencarnasse para dar continuidade ao seu trabalho. Então, todo esse trabalho, todo esse cuidado da espiritualidade estava sendo providenciado, claro, sobre o olhar maior do Espírito da Verdade, e o Dr. Demer, ele se comunicava dizendo que estava extremamente feliz por ser, naquele momento, encarregado por cuidar do seu mestre, né, do seu mestre, do seu grande amigo. Ele se referia ao Rivaio, né, como o meu mestre. Tamanha o respeito, né, por tudo aquilo. Então, esse espírito assiste diretamente Kardec. Em uma outra comunicação, ele diz que numa grande crise, porque o Kardec ele passou muito mal, ele realmente chegou a desmaiar e perdeu os sentidos, que nessa grande crise, como ele chama, ele estava junto, foi ele quem socorreu também. Então, são coisas que pouco são faladas, né, no movimento espírita, são histórias dos bastidores que parece que
não tem tanta importância, mas que de alguma forma nos conecta, né? Sempre vemos a imagem do codificador como aquela figura mais fria, mais impassível, uma mente privilegiada, dedicada ao trabalho exaustivo e ponto. Por vezes, eu não sei vocês, mas a impressão que me dá é que era uma máquina de produzir livros, uma inteligência superior voltada unicamente para isso, quando na verdade existia ali um homem com suas fragilidades, com sua enfermidade, com suas batalhas e até mesmo em alguns momentos vivenciando seu inferno íntimo, porque temos também comunicações, temos relatos do próprio cunho do Kardec afirmando, né, em preces bem doloridas, trazendo sobre o seu cansaço, sobre o quanto se sente angustiado e pedindo um socorro da espiritualidade, para que ele não desanime e que possa cumprir a sua tarefa. Então, é por tudo isso que trago também para vocês essas histórias. Para quem já conhece, refrescamos um pouquinho as ideias. Para quem não conhece, vamos trazer aqui um pouquinho do Kardec, que é gente como a gente, que também adoece, que também chora, que também teve seus medos, que também sentiu dores, mas que, como a gente, também não desanimou, né? E eu espero que vocês não desanimem, porque a vida é isso, né? Não tem como ser diferente. Nem sempre é fácil, quase sempre, na verdade, é bem difícil. Para além dos nossos infernos íntimos, e infernos aqui no sentido de tempestades, de cóleras íntimas, né? Aquilo que a gente transborda e acaba modificando até mesmo a atmosfera e as pessoas em torno da gente, existem outras pessoas vivenciando situações ainda mais difíceis. E elas conseguem vivenciar dentro de si um céu, né? Aquele céu que o Rafa descreveu, um céu interno, o céu que Jesus nos trouxe, o reino de Deus dentro de nós. Então, o limite pode não ser físico, como alguns esperam, como as civilizações mais antigas acreditavam, né? Camadas sobrepostas, o em cima e o embaixo quente e dolorido, o em cima bonito e mais leve. A barreira não é exatamente essa, a barreira sempre será realmente o nosso estado íntimo, que às vezes é bem mais fácil de controlar e outras, por Deus, é terrível. Quem aqui não acorda naqueles dias que, sinceramente, um oi você já tem inclinação de rebater. Um bom dia para você responder se torna difícil. Quem nunca? Quem nunca? Em contrapartida, vocês já experimentaram a felicidade ou a mudança de você acordar extremamente fadigado? Você não sabe o que aconteceu naquela noite. Você tem mil preocupações, está angustiado. Tem um estado íntimo que você não sabe definir, mas é real. Não precisa de explicação, ele apenas existe. E aí se aproxima aquela pessoa que mais parece um enviado dos céus, traz aquela palavra acolhedora. Pode não trazer nenhuma palavra, às vezes somente um abraço, um sorriso pode mudar tudo. E você percebe, puxa, mas como eu estava mal, e num instante algo mudou dentro de mim. Foi aquela pessoa? Foi aquela situação? Não, não foi. Foi porque você se abriu. Foi porque eu me permiti. Foi porque nós nos encontramos, nós comungamos em algum nível das possibilidades que a providência divina nos envia. E é sobre isso que iremos falar. O inferno, desde aquele inferno que se perpetuou, aquela crença de inferno, né, ao longo das civilizações, ao inferno trazido por Jesus. Aliás,
Jesus falou de inferno? Bora lá, Criação nossa. Jesus? A Ellen? Não, eu digo, é uma criação nossa. A nossa mente fértil que fez isso, né? Pois é, né? E aí? Eu já vou deixar uma brecha aqui que vai ser alvo do nosso próximo encontro. E tem uma parábola, né? A parábola do rico e do Lázaro. Não se passava num ambiente que nos remete ao inferno? E aí, será que Jesus não falou mesmo de inferno? Então, eu dei um Google aqui. Eu Ah, acho que dá até para fazer um exercício. Dani, diminui aí que tá dando eco, por favor. Eu acho que dá até para deixar como um exercício para casa a gente pesquisar na Bíblia, né? Ver os textos bíblicos e ver claro, que os textos dos evangelhos, né? Evangelho de Lucas, Mateus, João e por aí vai. E ver exato. se há alguma citação sobre inferno, né? Não só assim a palavra inferno, mas assim como um lugar de penitência, né? De castigos, etc. Acho que Exatamente. vale a pena o exercício, né? Exatamente essa proposta. Captou central, amiga. É isso. E peço ainda que vocês prestem atenção, se possível, na tradução. Se realmente a palavra que Jesus recorre é inferno, tá? E, se possível, ainda analisem em mais de uma tradução, né? Temos páginas aí maravilhosas, né? Como a página do NEP, a Silvia, como uma das nossas condutoras nos estudos do NEP Alcilne, né? Beijo, Silvia. Eterna gratidão, tá? Nós temos o recurso da página do NEP, o NEP Search, né, que nos dá a possibilidade de percorrer diversas traduções bíblicas, ver em diversos textos a aplicação de cada uma das palavras, como elas estão contextualizadas, a forma grega. Então, é um exercício que pode parecer bobo, mas que vocês vão entender o quanto isso nos traz de ensinamento no nosso próximo encontro. Tudo bem? Já posso deixar, vou confiar, tá? A vocês isso. Então fica a deixa. Pesquisar sobre esse inferno. E agora, prosseguindo um pouquinho, eu gostaria de saber, especialmente de vocês, o seguinte. Sabemos que temos pessoas aqui que estão iniciando. Graça. Deu eco. O Oi? Rafa e a Edina, né? Eles levantaram as mãos. Desculpa aí, pessoal. Ai, que bom. Quem foi o primeiro, por favor, só abrir o microfone. Oi, boa noite. É Edna, tá? Só esclarecendo. Boa noite, Edna. Com relação ao inferno, assim, de memória, assim, eu realmente não vejo nenhuma passagem de Jesus onde ele fala, mas claro, vai ter o trabalho, a lição, o dever de casa para a gente fazer. Mas uma coisa que me veio à mente é que, assim, o que a gente tem imagem de inferno? Alguma coisa que sofre, de sofrimento. E Jesus, em várias parábolas, ele falava, haverá choro e ranger de dentes. Então, assim, eu acho que isso remete um pouco a esse sofrimento, não necessariamente ao inferno como um lugar físico, ou um lugar para onde as almas vão depois que morrerem, mas mais essa questão do sofrimento, que é o que o próprio Kardec trouxe para a gente nessa obra, né? Era só essa colocação. Obrigada. Rafa? Eu não tenho nada para falar, porque a Regina tirou as palavras da minha boca. Mas é exatamente o que eu ia falar. Vocês estão muito em sintonia. Rafa, fico feliz. Olha Né? que Com beleza. certeza. Não, mas a Edna ela foi certeira, realmente, eis o ponto. Então, é observação, tanto do termo que Jesus utiliza, se realmente é inferno, porque pode muito bem ser uma tradução nossa ou algo mais recente. Lembrando que os originais são em grego, né? Será que em grego era realmente inferno, o termo utilizado por Jesus? Quando ele remete, e eu já estou dando a facilidade, né? Eu já citei
um dos momentos, que é na parábola do rico e do Lázaro. Mas existem mais outras citações. E realmente devemos atentar também para quando houver essas citações, que seja observado a duração, tá? A duração, a permanência nesse lugar. Vamos colocar nesses termos. E no mais eu não vou falar, senão eu acabo entregando a resposta do dever de casa, né? Das nossas ovelhinhas de Jesus. Gosto de chamar assim, né? Vão se acostumando. Bom, então esse seria uma primeira tarefa. E Graça. outra agora. Graça. A Camila quer falar também. Você pode Opa, falar. bora, Camila. É porque eu não queria interromper teu raciocínio. Mas é sobre isso que a Edna falou, né? Porque eu acompanho o Evangelho do Rafa e ele tá fazendo as parábolas, né? E eu sempre fico pensando, eu já estava até para comentar isso com o Rafa. Eu fico sempre pensando, porque assim, as parábolas eram assim com a linguagem bem rude, assim, sabe? Para nosso entendimento de hoje, né? E a gente sabe que Jesus falava de uma forma que o povo daquela época tinha que entender, né? Então, de repente, era dessa forma que eles entendiam, né? Mas é isso que a Edna falou. Muitas vezes ele fala em sofrimento, fala de uma forma até que parece punição mesmo, sabe? Assim. E eu fico pensando, gente, e aí depois as pessoas de outra época, né? Depois que Jesus já tinha morrido e tal, veio a Igreja Católica, pegou esses evangelhos e interpretaram da forma que a gente sabe que interpretaram, né? E eu fico pensando, mas também como que eles iam interpretar diferente, né? Se eles pegavam esses escritos e liam essas coisas, né, de ranger de dente, como a Edna falou, sabe, essa coisa de sofrimento e tudo. Tinha como eles interpretarem também de outra forma, criar um paraíso ou um local após a morte diferente do que eles criaram? Às vezes eu fico pensando isso, assim, às vezes quando eu acompanho o Evangelho do Rafa, assim. Uma Eu posso reflexão, fazer um né? parênteses depois, cara? Sim, sim. Não, é que justamente essa. A interpretação, né? Ela já começa nos próprios evangelistas, né? Então, eles vão colocar aquilo que eles entenderam do que Jesus trouxe. Então, a gente já tem uma primeira Verdade. interpretação, e depois a gente tem essa que você trouxe, que ao longo das épocas, né, das suas sociedades, elas vão sendo absorvidas. Tanto que vários ensinamentos de Jesus é visto de forma muito dúbia hoje, né? E sim, brigas por conta disso. Então, é bem interessante, porque os caras escreveram o que eles entenderam, né? Dentro daquilo que eles tinham de conhecimento. É bem profundo isso. Sim. Perfeito, vocês dois. Eu já vi que eu vou ter muito material de trabalho para o nosso próximo encontro, viu? Através de vocês dois também, grandes colaboradores. Olha, devemos considerar realmente esse ponto que o Rafa trouxe. Quando nós temos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, devemos ter em conta que o Evangelho, vamos interpretar, segundo Lucas assimilou e compreendeu. O Evangelho, segundo Mateus, assimilou, compreendeu e escreveu. Então, como o Rafa tão sabiamente trouxe, já não é uma visão a partir do próprio Cristo, não é como se o próprio Jesus houvesse escrito aquilo. Já foram pessoas que estavam ali, claro, né, vivenciando, lá eram contemporâneas, mas já é uma visão a partir de outra pessoa, isso precisa ser considerado. Mas o material é rico, a discussão mais ainda. Outro ponto que a Camila trouxe, muito interessante, é a questão das sociedades, né, das comunidades para as quais o Jesus ele falou. Eram comunidades de pescadores, de agricultores. As parábolas eram um recurso didático, lúdico mesmo, porque era aquilo que aquele pessoal, naquela época, naquele momento espiritual, conseguiriam assimilar. Eram histórias a partir de elementos do dia a dia, de lutas do dia a dia deles, né? E isso sendo transmitido de geração a geração,
É lógico que muita coisa se perdeu no caminho. Claro que a essência do ensinamento do Cristo, não. Mas eu me refiro à questão de hábitos do dia a dia, de costumes que talvez, se esses textos fossem analisados levando em consideração os elementos culturais daquela época e agora, tivéssemos um incremento muito grande naquelas histórias que para hoje parecem tão simples e tão banais, mas que não, né? Traz muito mais coisa que está ali. Então, demanda da gente um estudo muito mais aprofundado, e é justamente das propostas do NEP, né? Do estudo que fazemos em torno do Evangelho. E ainda devemos levar em consideração, sim, como a Camila em muitas vezes vem frisando isso, e é muito importante, a questão de como esses textos chegaram até nós, porque foram várias interpretações, foram várias mãos, foram monges copistas, foi igreja A, foi igreja B, e ainda nos dias atuais tem gente que faz revisão e decide reescrever obras, que pode sim acrescentar muito, mas também coisas ou sentidos, significados originais, infelizmente, pela própria evolução da linguagem, acabam sim sofrendo algumas variações. Então, são coisas pequenininhas que acabam sim trazendo algumas modificações sensíveis. No entanto, a essência do evangelho, isso cremos, e a espiritualidade tem batido muito nessa tecla, que sim está preservada, né? Temos aí na terceira revelação também o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade rememorando algumas mensagens, algumas passagens do Evangelho, Kardec trabalhando arduamente em cima disso, com toda essa assistência também espiritual. Então, muito o principal ficou até nós, mas cá entre nós. É tão curioso, né, pesquisar algumas coisas que não estão óbvias, não parecem óbvias, mas que quando a gente se debruça com um pouco mais de atenção, parece que um outro horizonte se abre. Tudo fica tão mais claro e tão mais rico, mas para isso realmente é preciso dedicação, entrega e um bocado de curiosidade. E quando é alguém da área da história, né, dona Camila, aí gosta mesmo desse tipo de coisa, que muito nos acrescenta. Então, gente, alguém poderia verificar a hora, por gentileza, para mim? 9h20. 8h20. Desculpa, então 1 hora menos. 9h20. O fuso do Rafa. Gratidão, amigos. Refuso Bom, não, é confuso mesmo, sempre dá confuso. mas é bom, bom. Bom, mas agora uma última coisinha, tá? Para encerrarmos por hoje, já aviso, além dessa tarefinha a respeito das citações da Bíblia, né, de Jesus sobre o inferno, para a próxima semana, aviso que iremos nos deter a partir da próxima semana mais ao texto do capítulo, tá? Então, por gentileza, quem não teve tempo, não pôde ler até hoje, até essa semana, que ao decorrer dessa semana faça, porque realmente será base para discussões. Tragam suas dúvidas, tragam suas colocações, porque aqui é um espaço de diálogo, tá? Precisamos conversar para então edificarmos o conhecimento, porque esse sim é o que é mais sólido e é o que vamos guardar conosco, né? Nessas bases conseguimos guardar com mais carinho. Mas agora eu gostaria do seguinte: sabemos que temos pessoas aqui de berço espírita, de berço católico, acredito que protestantes, evangélicos, ou pessoas até mesmo que levam o rótulo de ateu, mas não seria de fato. Alguns que não se encontravam apenas pela questão da influência familiar, mas com base nas crenças de vocês, e não precisa necessariamente citar qual era, tá? A religião, se não quiser, não precisa. Eu gostaria aqui de saber de vocês,
qual era a visão que vocês tinham do inferno? Até nos debruçarmos sobre o estudo trazido pela codificação por Kardec. Eu posso começar, tá? Bem breve. E vou citar, tá? A minha base religiosa, porque não há nenhum problema. Minha família toda católica, né? Quase fui freira. Aí nessas mudanças loucas que acontecem no momento providencial, sua vida dá uma guinada de cabeça para baixo, muita coisa vem e outros caminhos se abrem, e assim veio o Espiritismo para mim. Mas, enquanto católica, eu realmente acreditava no inferno, acreditava sim. Só que algo me inquietava. Porque, assim, o inferno era muito sofrido, né? Aquele fogo que ia queimar eternamente sem consumir, aquelas figuras horripilantes, o pavor, tudo aquilo que aquele cenário e se desdobraria ali, mas eu ficava em dúvida, porque o céu, embora fosse uma descrição maravilhosa, um ambiente de beatitudes, eu confesso que eu achava um pouquinho chato, achava. Eu digo, mas eu sou uma pessoa super elétrica, tá? Eu não gosto de ficar parado muito tempo. 2, 3 dias no céu, se eu conseguir, lógico que a luta, a peleja até lá ia ser grande, mas a gente poderia fazer um esforço, né, para merecer, porque afinal de contas é mérito. Mas 3, 4 dias eu ia fazer o que lá? Descansar, depois de 3, 4 dias eu estaria descansada. Toca harpa, como eu imaginava durante muito tempo, harpa, flauta. Tá, é bonito, mas depois de algum tempo ninguém aguenta. Eu não aguentaria. E aí? Qual seria o meio do caminho nisso tudo? E eu ficava, tá, mas e o trabalho? E o que fazer? Será que todo mundo lá, um ambiente de privilegiados, de eleitos, né, que conseguiram alçar aquela esfera superior, não haveria mais nada o que fazer? E os que ficaram para trás? E o inferno? Seria tão difícil? Então, essa era a minha visão. E a de vocês, qual era? Se ninguém tá falando, eu vou falar. Então, eu também, graças à minha família toda católica, né? E desde criança eu fui para a igreja, né? Sempre fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo, né? E aí, mas assim, eu não acreditava muito. Minha lembrança de infância era de ter medo do nada. Eu tinha muito mais medo de não ter nada do que ter céu ou inferno, sabe? Eu acho que eu não acreditava muito nessa ideia de céu e inferno. Eu achava assim muito surreal, assim, muito figurativo, não sei. Eu não lembro de acreditar 100%. E nada, mas eu lembro de ter muito medo do nada, porque eu pensava assim, tá, isso não me parece muito lógico. Mas se não tiver isso, é o quê? Né? É o nada? E aí, quando eu pensava em ter nada, e eu pensar Então, em morrer, desaparecer, e perder a consciência, não ser mais nada, isso me apavorava de verdade mesmo. Então eu tinha muito medo disso quando eu era criança. E depois, na adolescência, eu lembro de questionar muito, né, essas visões. Eu passei a ser mais questionadora na adolescência, né? E aí eu era o terror, né, lá da igreja. Porque tudo eu discordava, né? Tudo discordava. E eu não acreditava, e eu questionava, mas por que é assim, por que é assado e tal. Mas eu acho que eu não acreditava assim 100%, sabe? Lá no fundo mesmo, eu sabia que não era desse jeito. E aí, quando eu conheci o Espiritismo, aí tudo fez sentido, né? Sabe aquele meme da mente, da cabeça explodindo, assim? Aí foi assim, quando eu conheci o Espiritismo. Não, aí tudo fechou, tudo fez sentido, tudo encaixou. E eu falei, é isso. que bom mesmo. Mais alguém? Olha, eu tô no time da Camila. Eu também me inquietava muito com nada.
eu ficava também me perguntando, filosofando, e as perguntas, né? Mas o que que acontece depois quando o corpo perecer, né? Para onde é que a gente vai? Termina, não termina? Meus questionamentos eram semelhantes ao da Camila. Acho que a gente é do mesmo time, viu, Camila? Porque eu tinha essas mesmas inquietações na alma, né? E com a Separadas na adolescência, maternidade. as inquietações só foram aumentando na adolescência, e aí surge a questão da sensibilidade, né, da mediunidade, e aí a gente, graças a Deus, a doutrina espírita batendo na nossa porta, porque aí ela vem responder a nossa vontade, a nossa fome de saber, de conhecer, né, de se entender. Então a doutrina, ela realmente fez um papel muito significativo na minha vida. É uma benção mesmo, quando a gente se reencontra, né? Eu não teria nem encontro, aí é um reencontro, porque a intuição já está em nós, né? Aí isso, o próprio livro dos Espíritos, né, na questão 960, Kardec aborda justamente sobre essa intuição, né, do futuro, porque de onde vem isso? E a espiritualidade traz, né, justamente que é uma espécie de pressentimento. Temos a informação devidamente arquivada na consciência. E eu creio que com vocês foi mais ou menos isso. Chegou um momento chave de desarquivar o sentimento, né? De desarquivar essa intuição que brilhava aí. Mais alguém? Tu, Rafa, que é de berço espírita. Agora eu vou apontar o dedo mesmo, vai ser dessa forma. Eu Traz aí falo, um mas contraponto. eu falo, mas depois da Lica que já tinha levantado a mão. Ah, por favor, Lica, então. Imagina, pode ir. Não, pode falar, Lica. Tô Obrigada. sem pressa. Olha só, a minha posição com relação ao inferno, eu também vim de berço católico, ele está diretamente associado ao pecado. Então, todas as vias de pecado levavam diretamente ao inferno. Foi aos 17 anos que eu comecei, aos 20 anos, que eu comecei a estudar a respeito de espiritismo, que eu fui entender que era uma ferramenta de manipulação, né? A principal maneira de você manipular a pessoa, e eu acho super eficaz, é o medo, né? Então, através do medo, essa manipulação através do medo, e eu vejo que assim muito me afastou, até mesmo acabei me afastando da doutrina do catolicismo por conta disso. Eu fui me afastando, eu não me identificava. E eu acho que para mim o que eu tenho de mais assim nítida lembrança era isso, era o caminho para o inferno era através do pecado. Então eu tinha que estar em uma extrema vigilância a respeito de tudo o que eu fazia, o que eu pensava, até mesmo o que eu não podia pensar ou questionar, inclusive a respeito do espiritismo. Né? A gente também não podia questionar a respeito de existência do espírito, a comunicação com espíritos, enfim. Era pecado. Rafa, por favor. Vamos lá. Você falando e a Lica ainda falando, acabei pensando em algo que eu estava confabulando aqui. Que eu nunca parei para pensar nessa questão, né? Como você disse, sou de berço espírita, mas eu nunca parei para pensar nessa questão do inferno. A gente, não vou falar por mim, eu falo a gente é muita gente, né? Mas por onde eu passei, né? Onde eu fiz evangelização e tudo mais, a gente não se explicava do jeito que a gente entende hoje, né? Mas também como que você vai explicar isso para uma criança? É possível, mas não se ensinava. Então, mas também não se falava de céu e inferno. Mas sempre tem aquela alegoria, porque querendo ou não, a base da maioria das pessoas que vinham para o espiritismo ou que eram espíritas era a base católica, né? Então, querendo ou não, tinha um pouquinho desse resquício. As imagens demoníacas sempre me assustaram muito. Quando eu era criança, eu morria de medo de imagem, né, de demônio. Nossa, eu tinha um pavor. Eu me lembro até hoje de um exorcismo que teve no Fantástico. Nunca me esqueci, nunca mais. São coisas que sempre... E você vê, tudo bem, eu era de um berço espírita e não deveria acreditar nisso, né? Ou deveria acreditar de uma outra forma, mas eu nunca tive... Eu não aprendi dessa outra forma. Depois você vai crescendo, você vai estudando e vai entendendo melhor. E foi assim comigo, né? Foi meio que autodidata. Mas, e claro, né, dentro dos estudos, junto com juventude, aí você vai mudando e o seu conhecimento vai sendo ampliado. Mas de infância,
né? Não tinha isso. Então, de infância, querendo ou não, a gente ainda fica com aquele conhecimento que a gente vê na mídia, que a gente via na mídia, que a gente via nos lugares, que era de céu e de inferno, né? Tinha a concepção de anjos da guarda, de mentores, mas não de santos, né? Mas não tinha essa concepção que hoje a gente entende ao estudar a obra O Céu e o Inferno. Porque não, talvez naquele período, né, 30, 40 anos atrás quase, não se sabia como ensinar, se é que se aprofundavam, né, no estudo dessa questão em grupos dentro das casas espíritas. Eu acredito que isso ficou mais popular recentemente, porque basicamente era livro dos espíritos, né, e evangelho na maioria das vezes. Então, assim, acho que é isso. Eu de fato, não me recordo do conhecimento mesmo. O passado sempre tive muito receio, bastante medo, sempre me impressionou muito. Com o passar do tempo, fui ficando menos impressionado, né? Gostando mais, inclusive, do assunto, tanto que a gente estava até comentando outro dia lá do Constantine, de Anjos e Demônios, são coisas que dentro da cultura eu adoro, e não me impressiona mais, mas me instiga, assim, sabe, alguma coisa muito familiar. Mas Tá é isso. certo, Marte, trazendo sua contribuição também, né? Sempre. Cultura sempre. Mas é isso, né? Realmente, infelizmente, essas duas últimas obras de Kardec, né, da codificação Céu e Inferno e a Gênese, infelizmente, são as duas obras menos estudadas pelos espíritas, e não deveria ser assim, né? Afinal de contas, se a codificação composta por 5 obras, a atenção deveria ser dada a todas as 5, mas quase sempre o foco tudo bem, a pedra angular, como foi dito, né, no prefácio de O Céu e o Inferno, é realmente o livro dos Espíritos, mas que também estudemos as outras obras. E o que temos visto é que Livro dos Médiuns se torna alvo daqueles que vão atuar na mediunidade dentro da casa espírita. E o Evangelho fazemos o Evangelho do Lar para nossos momentos de socorro, também uma obra bastante lida, né, pelo movimento espírita, por nós espíritas, mas a Gênese, tadinha, essa daí é que, sinceramente, deve ocupar possivelmente a última posição entre as obras menos lidas. E tanto ensinamento, vocês percebem que pelas falas iniciais, né, pelos relatos que trouxemos, o quanto de cuidado a espiritualidade superior dedicou para que todas essas obras viessem a lume. Não tem obra menos importante, todas são importantes. Claro que o foco, em um determinado momento, tende a ser direcionado para um, para outro, de acordo com as experiências, com o trabalho que você está abraçando, isso é compreensível. Mas, a partir desse foco também, ficar nisso e não buscar mergulhar também nas outras obras, grande parte das vezes é comodismo nosso. Dizemos não raro, mas na casa espírita que eu frequento não estuda essa obra. Tudo bem se não estuda, mas e minha responsabilidade enquanto espírita, em casa, em algum momento de folga, em algum momento da minha organização para o dia, para dedicar algum espaço de tempo para o estudo da doutrina. Não foi isso que Kardec frisou sempre, que desenvolvêssemos a fé raciocinada? Não só aceitar aquilo que nos é trazido de longa data e que, inclusive, foi motivo de uma espécie de cabresto ao longo de muitas e muitas jornadas de experiências por aí. Quanto tempo não passamos aceitando informações, coisas ditas por outros que traziam aquilo como verdades e que hoje, ao nos debruçarmos, ao nos dedicarmos, ao discutirmos entre amigos, entre corações realmente irmanados, vemos que não é exatamente assim. Tá bem, talvez tenha havido um bocado de má fé da parte de alguns, interesse por poder e por dominação pela parte de outros,
Mas, gente, hoje em dia, grande parte é comodismo nosso mesmo, não fazer isso. Tá todo o material aí. A espiritualidade deixou as sementes, né? Kardec, todo aquele grupo em torno, aqueles seres que reencarnaram também para auxiliar nessa tarefa, não só na França, como também aqui no Brasil, nos primeiros anos. Tanta gente que enfrentou barreiras pesadíssimas, preconceito inacreditável, inimaginável para os dias de hoje, e eles se dedicaram tanto para que esse manancial rico chegasse até nós e que possamos nos encharcar nessa liberdade, né? Nesse conhecimento mesmo que só tende a esclarecer e libertar. E tudo pautado na verdade, no amor e na sabedoria. Por que não abraçar isso? Por que não tirar uma meia horinha que seja do nosso dia diariamente? Se não tiver tudo isso, tem gente realmente com a jornada bem cansativa, bem demandada, 1001 atividades, mas ok, 10 minutos não é suficiente? Será que 10 minutos você não pode tirar para... Não dá para ler um capítulo do livro, mas por 10 minutos eu vou sentar aqui, eu faço uma oração breve, eu vou ler por 10 minutos, amanhã serão mais 10 minutos, depois de amanhã mais 10 minutos, e assim, dia após dia. Imagina o quanto isso não é abençoado, o quanto isso não é revigorante e o quanto isso não pode, inclusive, nos trazer orientação em situações que sequer imaginamos nesse momento, mas que lá na frente vão ser a providência que nós fizemos com que fosse alicerçada, né? Que a espiritualidade trouxe, mas que nós fizemos o movimento necessário para abraçar. E eu creio que talvez seja isso que esteja faltando em muitos de nós espíritas. O estudo por si, a responsabilidade abraçada por si, para si. Chega de dizer que a culpa é do outro, que a culpa é da casa espírita, que a culpa é da dirigente, que a culpa é de A ou de B, que não estuda, que a culpa é desse ou daquele. Por Deus, as possibilidades são imensas. A internet está aí com um manancial sem tamanho. As obras estão aí aos montes. É comodismo da nossa parte. Existe cansaço? Claro que existe. Existem empecilhos físicos e orgânicos? Claro que existe. Mas façamos um pouquinho por dia. Eu acho que essa é a nossa melhor medida. Enquanto não dá para fazer o muito, que seja um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, vamos vencendo a nós mesmos, né? Vamos vencendo o egoísmo, o orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. Então, se vocês tiverem algo mais a trazer, a acrescentar nesse finalzinho, podem abrir o microfone. Alguém gostaria de completar? Dizer mais algo? Eu levantei a mão, é a Débora Graça. Primeiro te dizer que você é uma mulher linda, viu? Eu tô aqui, meu cabelo é grisalho, estou fazendo descrição para você, estou usando o relógio na mão esquerda, minha blusa é clara, viu? Queria compartilhar com vocês todos, é claro, né? Eu falei, eu escutando todo mundo aqui, não dá para não pensar na minha infância, né? Eu falo que eu lembro só de pensar em inferno na infância, como a Alica falou ali, né? Que é a questão da punição, né? Então, se não comer, Deus pune, você vai para o inferno, se você mentir, você vai para o inferno, se você pegar algo do coleguinha, você vai para o inferno. Então, eu só lembro e de ter muito medo, como o Rafael falou aí, né? Da questão do demônio, da gente pensar nos chifres, no fogo, queimando eternamente a gente, né? Com o corpo. É tão engraçado a gente pensar na memória de infância da gente, né? Mas, e aí, por um longo período, depois eu comecei a namorar muito cedo com meu primeiro namorado, foi o meu esposo hoje, muito católico também, e por um longo período nunca pensei mais nisso, na questão
da morte, do céu e do inferno. E aí eu só fui pensar nisso quando a minha filha, minha primogênita, aos 16 anos, teve uma depressão profunda, e aí houve o medo do suicídio, né? Então foi aí quando foi a busca mesmo de uma outra resposta que não seja a resposta que a gente conhecia lá da infância, né? Que é o Deus punitivo, né? Que é o Deus que só pune, que só castiga, e que só odeia, e que só pune, que só bate, que só odeia, né? Então, na verdade, foi a minha busca ver através do meu medo do suicídio dela, né? Graças a Deus ela não chegou a pensar nisso, mas a depressão dela foi muito profunda, foi muito difícil, né? Foi um período muito difícil. Logo que o Antônio Gabriel, né, ficou melhor da questão da deficiência dele, no sentido de tratamento, né, não da deficiência como cura, mas no sentido de tratamento, ficou mais tranquila, ela entrou no processo de depressão profunda, na verdade, foi quando eu vi o tanto que ela ficou invisível para mim, né, então, no sentido do meu olhar em relação ao Antônio Gabriel, e foi a busca por outras respostas, né, e aí vem o medo mesmo, não do inferno ou do céu, mas da morte, né, então, e aí eu olhar para a minha filha e buscar respostas que me dariam tranquilidade ou um pouco mais de conhecimento para que eu pudesse levar para ela também, né? Então, a minha mãe era uma mãe, falava muito da questão do inferno, muito mesmo, e hoje a gente faz, engraçado, eu sou a pessoa que trouxe todo mundo para o pensar espírita através das minhas experiências da carne, né? Então, hoje a gente faz o evangelho em família aos domingos e minha mãe participa muito disso. Então, e aí o olhar, e é claro que quando a gente chega numa casa e que você não tem conhecimento de nada, né? Só do senso comum do que é espiritismo, você aprende muita coisa errada, como o Rafael falou, né? De pensar, e aí você pensa no lamaçal, você já não pensa mais na questão do chifre, do fogo, mas no lamaçal. Então, é muito divergente todos esses sentimentos que a gente tem em decorrência das experiências terrenas que a gente tem, né? Então, eu falo que esse grupo eu tenho estudado e participado desse grupo, e quanta coisa a gente tem aprendido, e não é questão de mudar de opinião, mas de fazer refletir sobre senso comum e de coisas que você leva para dentro do seu coração e você acha que é uma verdade definitiva. E cada vez que você estuda o espiritismo, a gente entende que não existe verdade definitiva, né? Então, o meu próprio trabalho me traz isso. Então, pensar nisso, ouvir cada um de vocês, e você também, Graça, que eu tenho aprendido muito com você lá no grupo, eu leio, eu fico me deliciando lá com as discussões, eu nem me atrevo a colocar tantas coisas como vocês, mas eu fico muito grata em poder participar e dividir com vocês um pouquinho do que eu estou aprendendo, né, com vocês e com os estudos diários. Graça, pus isso na minha vida como meta diária mesmo, de estudar diariamente o Espiritismo, para poder ser uma pessoa que realmente queira evoluir, né? Então, a evolução, ela não é um passo só que você fala, eu quero, mas você precisa ter uma ação, né? Então, toda ação, ela tem uma reação, e é assim que a gente aprende no Espiritismo. Então, essa é a minha contribuição para hoje. Eu sei que não é muito, mas é importante eu poder dividir com vocês, tá bom? Beijo para todo mundo aí. Desculpa eu ter falado no finalzinho, atrapalhando, já tá a hora de terminar. Não, não. Uma Obrigada. linda reflexão. E que bom, né? Que você despertou para esse novo caminho pelo amor. Na verdade, foi pelo amor, né? Pelo amor à tua filha, pelo cuidado, pelo zelo. Então, que bênção, que bênção. Jesus abençoe você, sua filha, toda a sua família. E vamos sempre juntos. No grupo não tem esse quem fala mais, quem fala menos. O que acontece é que alguns são mais matraqueiros, né? Conversam mais, outros menos, mas todo mundo tem algo sim a acrescentar. Como você agora, trazendo sua experiência, o quanto isso nos traz também esperança, conforto e motivação. Então, todo mundo, claro, coopera com essa chama, né, para manter isso tudo vivo. Quem é a próxima pessoa? Ficou de falar? Acho que mais alguém? Ou não? Acho que não, Graça. Só se alguém quisesse se manifestar, mas todos que levantaram a mão já falaram. Então, se mais ninguém tem nada a dizer, então, por hoje,
Damos nosso estudo, nosso diálogo, nossa conversa fraterna por encerrada. Próxima quinta estaremos aqui novamente e dessa vez um tanto mais concentrados no texto do Kardec, tá? Então, sempre lembrando a leitura do capítulo e a pesquisa sobre as colocações de Jesus sobre o inferno na Bíblia. Deem sua olhadinha, tragam seu raciocínio, porque próxima quinta será o momento para refletirmos também sobre isso, tá bom? Muita gratidão. E agora, para encerrar, por gentileza, Rafa, você pode fazer a nossa prece? Tem que pagar a dívida, né? Pois é, né? Bem, pessoal, vamos nesse momento relaxando, vamos ficando numa posição confortável e que possamos fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje. Muito agradecidos por todos os ensinamentos, pelas palavras que a Graça trouxe para nós, agradecidos por toda a sustentação que a espiritualidade deu a ela nessa noite de hoje, nesse nosso estudo, que possamos seguir as orientações da nossa facilitadora para que na próxima semana estejamos mais inspirados, muito mais conectados do que já estamos, e que ao longo dessa semana possamos estar conectados em pensamentos, conectados juntos da espiritualidade deste grupo, e que tenhamos uma semana, um restinho de semana abençoado. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muita alegria, tá? Ter vocês aqui conosco. Que Jesus abençoe a cada um e que a semana também seja abençoada. Nos vemos na próxima quinta e quaisquer dúvidas, quaisquer reflexões, colocações, estamos sempre disponíveis lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, continuamos trocando informações ou conversas paralelas, às vezes por lá, tá? Muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.